Eu estou com uma inveja desgraçada dos times que estão lá. A inveja chega a doer na minha veia. Eu assumo. É inveja pura. O Flamengo é um time que pode até vencer o Bayern de Munique, pode empatar, mas é difícil, é uma tarefa... Nem escuta ele, por favor, não escuta ele. É que é uma tarefa difícil, eu também acho, Capelanes, mas não acho impossível. Eu posso falar, eu tinha palpitado o Bayern campeão, só que eu tenho certeza agora que o Flamengo passa só por conta desse cara. Olha! Tudo que esse cara fala acontece ao contrário, o Flamengo vai passar. Vai passar, Flamengo. O Brasil já tem um garantido nas quartas de Fluminense final. já cai, e pra mim o Flamengo já dá adeus no domingo e segundo o Fluminense. É nessa ordem aí. Antes do jogo entre Flamengo e Bayern de Munique, a imprensa paulista cria debate sobre qual time brasileiro teve a melhor campanha no Mundial de Clubes e também quem foi o melhor jogador dos times brasileiros nessa fase de grupos nesse Super Mundial de Clubes. E é claro que tem o Capelanes aí debochando do Flamengo. Ele tá aproveitando para zoar o Flamengo antes desse jogo contra o Bayern de Munique. Então assiste o vídeo até o final que o vídeo tá muito legal. E claro, se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar o seu like, beleza? Agora sem muita enrolação, bora pro vídeo. Bom, agora vocês analisem com responsabilidade, por favor, não é? Temos aí esse embate brasileiro entre Palmeiras e Botafogo. Além disso, o Fluminense ontem definiu seu caminho diante da Inter de Milão e o Flamengo tem apenas o Bayern de Munique. Aí eu pergunto, até agora, qual foi o melhor brasileiro? Quem se exibiu melhor na Copa do Mundo de Clubes? Corinthians não foi, né? Cala tua boca, você quer falar Venha, do passa aqui, volta aqui. Você quer falar do Corinthians, cara? Você montou blog? Você montou blog? Você montou o quê, seu cavalo? Calma, Ronaldão, calma. Quer falar do Corinthians da hora? Garbi, você começa. Na minha opinião, o melhor brasileiro foi o Flamengo, Rê. Em relação a desempenho e em relação também a resultado, né? O Flamengo fez e deu azar de cair na chave mais difícil, inclusive. Mas me surpreendeu positivamente. O jogo contra o Chelsea, por exemplo, começou não tão bem. Depois, no segundo tempo, amassou o Chelsea. E muita gente fala, mas o Chelsea não é um time tão forte. Cara, é Premier League, é um dos grandes lá da Premier League. Espetacular a vitória. O Botafogo também foi muito bem, contra o PSG principalmente. Depois contra o Atlético, claro que não precisava correr atrás do resultado, só que eu esperava um pouquinho mais em relação ao resultado, mas fez uma grande campanha. O Palmeiras, eu falei, muita gente não entendeu, me decepcionou em relação ao desempenho, mesmo passando em primeiro em desempenho. Eu esperava mais o Palmeiras jogando bola, o Palmeiras... quem sabe jogando melhor contra o Inter Miami, contra o próprio Porto, fez uma grande partida, mas não conseguiu gol, coisa que a Al-Ahly e também o próprio Inter Miami conseguiram. Então eu esperava mais o Palmeiras. O Flu eu não esperava muito e foi bem também, foi ok a campanha do Flu. Só que o Flamengo foi o melhor time. Agora, infelizmente, pegou o Bayern, que aí pode complicar um pouco mais, mas se estivesse na chave ali de cima, eu imagino o Flamengo até chegando numa final. Então, pro Sgarbi Flamengo, você eu imagino que também vai na mesma linha, hein, Cicinho? Não, eu não vou nessa linha. Não, mas você tá defendendo tanto o Flamengo. Porque o Flamengo não é surpresa. Eu falei do início. Agora, você pegar o Botafogo Malandrinho. na fase de grupo, o grupo da morte, então o Botafogo ter classificado, pra nós é uma grande surpresa. Mas assim, o Flamengo, a gente sabe da qualidade, os jogadores que tem, e o Botafogo estava nesse grupo aí onde nós considerávamos da morte. Então, eu acredito que o Botafogo me surpreendeu. É futebol, Cicinho, quem jogou melhor, não é resultado. Tudo bem, eu tô falando Botafogo, uma opinião é minha. E você, Edu, você vai de Palmeiras? Lógico. Por quê? Justificativa. Justificativa. O Palmeiras... 5 pontos, velho. O Palmeiras jogou bem contra o Porto, não fez os gols. Só que o Porto mostrou a fragilidade dele. Então, não, uma lista na zebra. O cara tá lá e o time é ruim. A lista na zebra. Foi O Palmeiras tem 2 vitórias em mundiais. As duas contra o Al-Ahly, um em 2021 e agora. O Al-Ahly fizemos 2-0. Nunca ganhou de ninguém. Entendeu? Claro, contra o Inter Miami não jogou bem, concordo. Jogou nada. Tudo bem, doutor, mas na minha opinião, o Palmeiras... Mas ainda conseguiu empatar num jogo que parecia tava até perdendo perdido. 2-0, foi lá e buscou o empate. Empatou com o Master do Miami, né? O Palmeiras. Agora, só uma coisa, já pensou se o Miami ganha do Paris Saint-Germain, a gente vai falar o quê? Não, aí eu vim com o cabelo na segunda-feira. Porque ainda tem... Mas ainda tem Messi, o Suárez já deu as caras. É que, né, teria que ser uma partida histórica. Capelanes, e você? Indiscutível o Botafogo.
Indiscutível. Pelo jogo contra o Paris Saint-Germain? Contra o Paris Saint-Germain, porque assim, se Não a gente for jogou. analisar... Peraí, Edu, a gente vai analisar só o resultado ou a gente vai analisar desempenho? Então. Você está ressaltando o empate contra o Inter Miami e está desvalorizando aqui a vitória do Botafogo contra o Paris Saint-Germain. Eu falei do Olha resultado. só, o clubismo aqui Não, também. o resultado. Eu vou chamar a polícia do O resultado clubismo, vai foi ser preso importante. aqui. Mas o negócio é o seguinte, gente, o Botafogo, ninguém colocava o Botafogo na próxima fase. Nem os botafoguenses. Fale por você. Não, você também não. Nem os botafoguenses colocavam. Ele tá jantando vocês, são milagre, hein, o Capelanes? Paris Saint-Germain, Botafogo vence e convence. Porque não jogou. Cara, estratégia. O conceito de estratégia é diferente, Edu. O próprio Luiz Henrique falou. A estratégia foi essa. E deu certo. Exato. Contra o Atlético de Madrid, perdeu. Mas foi de igual para jogou igual. bem? Foi de igual para igual. Você viu o jogo? eu vi, foi de igual pra assisti. igual, Edu. Perdeu oportunidades que poderia ter empatado o jogo eventualmente. dá o troféu, Perdeu. jogou de Mas igual pra avançou igual. pra Mas o próxima Edu, fase. ele quer defender Ele ainda o quer defender Palmeiras. o Palmeiras, né? Ao invés de reconhecer que o Palmeiras foi de todos os brasileiros o pior da fase de grupos, você não está reconhecendo. É tão difícil falar que o Palmeiras dos brasileiros foi o pior da fase de grupos? Em termos técnicos e de pontuação também. Pior que o Fluminense? É só você Pô, ver a pontuação e o lógico. desempenho. Pelo amor de Deus. Qual grande jogo o Palmeiras fez na fase de grupos, pessoal? Contra o Porto? Ó, jogou muito, né? O Awali, horroroso, meteu Não, mas 4 o Fluminense também não. 4x3, rapaz. Pelo amor de Ele não tomou Deus. nenhum gol, Pelo amor de Fluminense Agora, Deus. os únicos que se classificaram em primeiro, Flamengo e Palmeiras. Fluminense e Botafogo com méritos, mas ficaram em segundo. E o Botafogo, na minha opinião, seria eliminado. Quando eu olhava lá, eu falava, gente, vai passar o Atlético de Madrid com o Paris Saint-Germain. Então, quando ele fez aquele jogo, independentemente se jogou bem ou não, a 1-0 no Paris Saint-Germain, que estava um tempão sem perder para ninguém, eu acho que foi incrível. Eu terminei o jogo, fiquei estarrecida, não esperava, me surpreendeu completamente, ponto pro Botafogo. Não, e outra, o Botafogo, ele venceu o Paris Saint-Germain e convenceu, foi uma grande partida. Convenceu mesmo. Neutralizou as jogadas, o próprio treinador do Paris Saint-Germain falou isso. Quando então, acabou é o jogo, indiscutível aquele falar da grande surpresa e do grande futebol. Mas que pro jogou Edu não, Botafogo. viu? O Luiz Henrique falou que foi um baita jogo, mas pro Edu foi horroroso. O Botafogo não merecia estar nas oitavas de final, O resultado segundo o foi Edu aqui. importantíssimo, Botafogo. O resultado foi magnífico. Agora, a performance jogou para se defender E o por uma Palmeiras? bola. E o Palmeiras? Mas Edu jogou pra se defender, mas e como se defendeu, hein? Méritos, muito méritos, Então, Renato. você sabe, você é um defensor. Agora, Marco Aurélio Cunha, pra você, qual foi o time brasileiro mais top nessa fase de Renato, eu grupos? tô preocupado que eu vou concordar com o Vem, doutor. Capelão. Ai, aleluia! 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 Finalmente! Até que enfim! Se eu estou bem. Antes de falar, pode pensar duas vezes. Não, eu concordo. Olha um exame pro doutor, velho. Olha só, o Botafogo Negrão é ficou em rápido. segundo do grupo da morte com 5 pontos. O Palmeiras ficou em primeiro com 4 pontos. 5 pontos. Cinco, cinco. Então vamos lá. É isso. Botafogo seis. 5 pontos. Desculpa, eu errei. Botafogo 6 e o Palmeiras 5. Um a mais que o Palmeiras. No grupo da morte, um grupo muito mais difícil. Fez o jogo contra o campeão da Champions League e venceu. Então, para toda a surpresa nossa e pelo desempenho, o Botafogo foi o grande nome dos brasileiros nessa fase de grupos. Aí empolga um pouco, tal, pode ser até que não renda para frente. Mas eu acho que o Botafogo foi o melhor clube do Brasil nessa fase. O Flamengo é fora de série pelo elenco e o Botafogo pelo conjunto, pelo seu treinador, para mim foi o melhor. E, obviamente, o Palmeiras está aquém do Botafogo, o Flamengo está um pouco aquém. E eu acho que é isso. Não tem, o Fluminense está no nível que o Fluminense era esperado. Ainda dá para esperar mais do Fluminense? Pelo jogo de ontem, não muito. Mas vamos torcer. Ronaldão, pra você, qual foi o brasileiro que chegou melhor até agora, que deixou um cartão de visitas mais positivo? Então, agora eu vou deixar vocês pensarem no seguinte. Olha o que eu vou falar aqui, hein? Ai. Olha o que eu vou falar aqui. Você prestou bem atenção em todo mundo, Eu lembro né? muito bem que quando saiu o chaveamento, essa coisa toda, todo mundo falou, fulano, ciclano, piriri, pororó, pororó, mas ninguém falou do tricolor das Laranjeiras. Sabe por que eu vou falar agora? Por que eu vou falar agora? Porque foi um time que foi arrebentado pelo treinador que passou lá, e um grupo fortíssimo como esse do Fluminense, foi arrebentado e teve que se reconstruir nesses 2, 3 meses. Grupo fortíssimo com o Sam e Mamelodi Sandé. Já é uma Não, com o evolução. Mamelodi é o seguinte, o Mamelodi os caras estão acostumados a correr atrás de leão lá. No calor, Atrás das girafas. Isso, no calor de 120 graus. Não é É uma 120 evolução, o Ronaldo falar que o melhor não foi o Corinthians que ficou em casa e tá... E você sabe qual é? E você sabe Então já falando como já tá bom. Jogou no Fluminense. E você sabe qual é o apelido do Mamelodi? Qual? Brasílias. Por quê? Eles gostam de ver o futebol brasileiro, talento brasileiro. E sucumbiram. Por quê? Foi empate.
O brasileiro só quis fazer o quê? Olhar, desfrutar da dança, de tudo. Agora o Renato Quem sucumbiu com o fez? empate? Hã? Quem sucumbiu com o empate? Não, passou com o empate. Sim, sim. Classificou, Claro, né, com o claro. empate. E ressaltando segundo? o que aqui? Rodeio, só para ressaltar o quê? Renato Gaúcho, que menino lindo, Menino do, lindo papai. do papai. Não, esse cara é bom, né, meu? Ele tem um quê? Não só com a torcida, mas também com a bola, com o futebol brasileiro. Porque o que ele fez com esse time do Fluminense encantou todo mundo. O Fábio não é goleiro, o Fábio é astronauta, porque ninguém lembra dele para a seleção brasileira. Astronauta americano. Porque ele não pode ir para a seleção. O que joga essa criança no gol? Na hora H, onde primeiro começa o jogo, ele vai lá e faz a defesa do jogo. Termina o jogo, o juiz não apitou, ele vai lá e faz a defesa. Então é isso. Arias, Cano, Keno, Everaldo, chuta pro gol, menino! Faltou só eu falar isso. Everton Esse é o Guimarães. time. Agora é a sua vez. Para você, qual foi o brasileiro destacado na primeira fase? Todo mundo aqui, opiniões diversas. O cardápio tá variado. Eu tô vendo aí as imagens. Tô vendo as imagens do Arias aí, Renata. Como joga, hein, a criança? Meu Deus do céu. Olha, o Fluminense me surpreendeu de ter classificado. Eu, sinceramente, não esperava, mesmo não tendo um grupo muito complicado, não esperava. O Botafogo me surpreendeu a vitória para cima do PSG. Então, essa vitória está fazendo com que as pessoas, de repente, destaquem um corte, eu acho que espetacular pela vitória, né? 25% de posse de bola, 1-0, segurou os caras e tal. Mas a gente precisa considerar que sem 4 titulares, né? Se tirar 4 titulares do Botafogo, ele vai sentir. Se tirar 4 titulares do Fluminense, ele vai sentir. Do Palmeiras também, Flamengo nem tanto. O Palmeiras classificou-se em primeiro. Para mim, nenhuma surpresa, sinceramente. Agora, o Flamengo, para mim, é a melhor campanha, Renata. 2 vitórias e um empate, primeiro. O Flamengo pode inclusive, de repente, ter um feito gigantesco se passa pelo Bayern. Aí nós vamos dizer que não é bem assim, não tem possibilidade. Não, mas como não? O Botafogo ganhou dos caras. O Botafogo ganhou do PSG. Por que eu não posso acreditar que o Flamengo possa passar pelo Bayern? O Bayern não é campeão da Liga dos Campeões, mas um futebol linear absurdo, né? Raramente oscila dentro das competições. Então, eu acho que o Flamengo é uma seleção. O Flamengo hoje é o clube de maior orçamento no continente. O Flamengo tem uma seleção, tem um treinador, um emergente, espetacular treinador, que é o Felipe Luiz. Eu acho que o Flamengo, até o momento, é o time que eu apontaria como grande destaque até aqui na competição. E acredito que se passa pelo Bayern, vai ser difícil segurar os caras, porque o Flamengo é uma seleção, Renata. É um timaço mesmo. Teve esse azar aí de Bayern de Munique no caminho. Poderia ter sido diferente, não é? Que eu posso dizer a você que eu não tenho vergonha nenhuma de externar meus sentimentos. Eu estou com uma inveja desgraçada dos times que estão lá. A inveja chega a doer na minha veia. Eu assumo. É inveja pura e simples. Eu tô morrendo de inveja de quem tá lá. Por você, isso aí. É, de verdade. Agora a pergunta é bem objetiva. Temos 2 minutos para todo mundo falar aqui. Edu Dracena, para você, quem foi o melhor jogador brasileiro nessa primeira fase? Eita, Renato. Não vale falar Arias que ele não é brasileiro, tá bom, Edu? Não, de times brasileiros. Brasileiro. O melhor jogador atuando nas equipes brasileiras. Quem foi o melhor, considerando os 4? Richard Rios. Capelães. Esse cara ele tá tomando que remédio, meu galera? Até o Marco Aurélio Cunha. Tá tudo bem, Edu? Deixa eu ver aqui. Não, tá tudo legal. Não, a opinião dele, é a sua, Eu Capela. respeito, mas vamos lá. Vou cravar um nome bom. Marlon Freitas. Boa. Botafogo. Boa. Jogando demais, velho. Nossa Senhora. Boa. Marco Aurélio Cunha. Eu vou concordar com você de novo. Ai, gente! Tá chato já, hein? Meu Deus do céu. Que coisa estranha! Marlon Freitas, um pitbull que joga futebol. Aí, ó. Tá brincando. Cicinho. Não tem como não falar do John Arias. Ele brasileiro, irmão. Ele é o time... Não, que joga em time equipes brasileiro. brasileiras. É o John Arias. John Arias. E pra vocês, Garbi? Uma grande surpresa é Juvena também, o Alacia do Flamengo. Nossa, nem titular, né? Mas todos os jogos que ele entrou, ele vem Deus. decidindo. Tá muito bem, cara. Muito bom jogador. Everton Guimarães, e pra você? John Arias, Renata, é um absurdo que esse cara joga. Ronaldo Giovanelli. Henrique do Fluminense. Ou Fábio. Do Fluminense. Gostei de ver esse menino jogando. Quem é o Henrique?
É o volante do time do Fluminense. Bom. Procura lá que você vai ver. Ele é o motorzinho do Fluminense. Que Henrique. O Nonato, Martinelli. É o Henrique. Procura lá. Olha, e eu tô em dúvida entre a Arrascaeta contando os 3 jogos e o Igor Jesus do Botafogo, que também se dedicando. É o Hércules, falei errado. O Henrique da Hércules. Produção aí, maldita produção. O mundo que você vive é o time que você tá... É porque eu Os pensei remédios estão te afetando. Muito remédio. Ninguém falou do Agora, Vini Júnior. quem tem o caminho mais difícil para chegar nas quartas de final? Essa é a pergunta, Edu. Mais difícil? Mais difícil. Ah, com certeza é ali do Flamengo, Bayern, PSG. E aí, Capela? Agora começa outro torneio, né? Agora todo mundo vai começar. Como eu já falei aqui, tá? Sem querer falar de novo, ficar causando polêmica, mas agora vai todo mundo começar a sentar no colinho do tio Capela. Agora vai começar a sentar no colinho do tio Capela. O que significa isso? Não, porque eu fui destroçado na fase de grupos e eu falei, gente, fase de grupos é uma coisa e mata-mata é outra. E agora começa um outro torneio, entendeu? E continuo acreditando que nenhum brasileiro vai longe. Então, a partir do mata-mata, todo mundo sentando no colinho do tio Capela. O Brasil já tem um garantido nas quartas de final. Fluminense já cai, ou o Palmeiras ou o Botafogo também já vão cair, nas quartas vão cair, então vai acontecer dessa forma aqui. É certeza, a única isso. certeza que você tem então é tá bom. essa. E pra mim o Flamengo já dá adeus no domingo e segundo o Fluminense. É nessa ordem aí. Cicinho, você acompanha o relator cedo, Capelanes? Não, de forma alguma. Vai passar o Bayern de Munique. Vai passar o Flamengo. Vai passar o Flamengo. As equipes a serem batidas são as equipes do Brasil. A parte de ser Pacheco, Cicinho. Não é Pacheco, que é mais difícil, gente, é calor, é tudo. Então, assim, eu continuo batendo na tecla que os times brasileiros vão continuar surpreendendo. É que se o São Paulo tá tão mal que você tá mudando a bandeira agora. É o caminho mais difícil. Qual o caminho mais difícil ali? O caminho mais difícil é o do lado do Palmeiras. Ah, para, Cicinho. Olha, nós vamos continuar essa história, mas antes um recadinho do João Pedro Sgarbi. E que até aqui é o destaque entre os brasileiros, Renata. O Flamengo com o Bayern, daqui a pouco se passa, pode pegar um Real Madrid, aí a batata realmente está assando. Mas que se avança também, acho que ninguém segura. Eu estava dizendo aqui no começo do programa, viu, Everton, que o Felipe Luiz, no pós-jogo do Los Angeles FC, ele estava muito para baixo. Porque ele deu 2 entrevistas excepcionais, acima da média. E eu achei que ele estava muito abalado e tenho quase certeza que era pela constatação de que o Bayern de Munique seria o adversário, Edu. Imagine, enfrentar antes, assim, você recebeu uma notícia dessa. Pô, pegar o Bayern, né? Ainda tem um jogo ainda para fazer. Então, eu acredito muito que o foco realmente já estava na próxima fase, o Flamengo já estava classificado. E aí só ia cumprir tabela ali contra o Los Angeles. E aí você recebe a notícia como essa, pegar um Bayern logo agora, numas oitavas de final. Então é complicado realmente. E como o Bayern mudou as 3 escalações da primeira fase, a gente não sabe nem qual vai ser exatamente o time titular. Então também vai ser mais um desafio para o Felipe Luiz, que aliás fez um jogo, o Flamengo, a gente falou do jogo do Botafogo contra o PSG, que é o campeão da Liga dos Campeões da Europa, então tinha uma magnitude diferente, mas o Flamengo fez um jogaço contra o Chelsea. Aquele 3-1, mesmo quando tomou o primeiro gol, num erro individual do Wesley, o time estava muito bem em campo, já estava indo para cima, toma o gol, não se abala e aí consegue fazer 3-1. Então o Flamengo ele vai competir, vai jogar a vida, tem jogadores experientes, o Jorginho super acostumado à Europa, o Arrascaeta extremamente elogiado pela mídia em geral, não é? Tem volantes, o Pulgar é um volante seguro, o Gerson, a gente cansa de falar bem dele aqui, pode escolher nas laterais, pode escolher a dupla de zaga. No ataque, tem opções também, o Pedro não está no melhor momento, é uma pena, acho que isso para o Flamengo é ruim, porque ele é um jogador não só que a gente pensa para o Flamengo, mas para a seleção brasileira, mas tem Bruno Henrique aí, tem Luiz Araújo vivendo uma grande fase, pode escolher o Plata também, enfim, o Flamengo é um time que pode até vencer o Bayern de Munique, pode empatar, mas é difícil, é uma tarefa... Nem escuta ele, por favor, não escuta ele. É que é uma tarefa difícil, eu também acho, Capelanes, mas não acho impossível. Eu posso falar, eu tinha palpitado o Bayern campeão, só que eu tenho certeza agora que o Flamengo passa só por conta desse cara. Olha! Tudo que esse cara fala acontece ao contrário, o Flamengo vai passar. Vai passar o Flamengo. Mas é um azar. Vai passar o Flamengo. É um azar que dá em mata-mata. Entre os brasileiros, a melhor campanha foi do Flamengo, né?
E aí, como recompensa, o Flamengo caiu na chave que ninguém queria cair contra o Bayern. Mas porque o Bayern resolveu e jogou melhor que o Benfica, tentou, teve gol do Kimmich anulado, porque o Harry Kane tava no caminho. E aí aconteceu tudo isso. Por isso que o Capela, você destacou o Olise, né? Como mas é um baita jogador, eu tô encantada também. Só que ele fez o jogaço dele, o grande jogo dele foi no primeiro jogo, contra o Auckland City. Então que ele não valeu fez... nada. Tá, mas o Boca Juniors empatou com o Auckland City. O Boca Juniors também, aí já... Posso falar sério, então? Vocês querem que eu fale sério? Não, mas você não falou sério. É um pouco de resenha também, era aquela alfinetada, né? Mas agora eu vou falar sério. Então tá, hora, fala sério mesmo. Vou falar sério, então presta atenção no recorte aí. E o Henrique? Se eu estivesse numa mesa de bar agora com o Felipe Luiz... fantasminha, Gasparzinho. Se eu tivesse sentado com o Felipe Luiz, tomando uma geladinha, comendo um amendoinzinho, eu ia falar assim, Felipe, pela primeira vez desde que você chegou ao Flamengo, o Flamengo não vai poder jogar como Flamengo contra o Bayern de Munique. O Flamengo, ele tem que jogar fechadinho, esperar o primeiro tempo, chegar vivo no segundo tempo, que os caras vão morrer fisicamente, e não digo nem porque eles estão cansados por causa da temporada. Eles têm 5 dias para se recuperar, pô. Tem tudo do bom e do melhor. 5 dias para recuperar. O problema vai ser o calor. Gente, sensação térmica de 40 graus. Se o Flamengo for inteligente, traçar uma estratégia para, no primeiro tempo, conter o avanço dos caras, no segundo tempo os caras não vão ter perna. E aí pode ser que o Flamengo encaixe um contra-ataque ou outro. Esse é o jogo do Flamengo. Se for jogar de igual para igual, vai perder. 15 segundos. Olha o Capelanes, hein? O Capelanes tático. É sério. E segundo um estudo feito avaliando o desempenho dos times até esse momento no Mundial, o Flamengo está classificado como a equipe mais ofensiva dessa competição. Realmente o Flamengo está jogando um futebol bacana, que está encantando todo mundo, e o De Arrascaeta aparece como um dos grandes destaques dessa equipe do Flamengo, está encantando todo mundo, está jogando muita bola, e a gente vai ter um jogo esperto nessa partida contra o Bayern de Munique. Os alemães são muito fortes na defesa, mas de qualquer maneira o Flamengo está encantando pelo desempenho que está tendo até esse momento no Mundial, uma equipe muito ofensiva, dentro da filosofia do Felipe Luiz, que desde o primeiro momento, quando ele assumiu a equipe profissional do Flamengo, disse que o time iria jogar como ele gosta, para frente, agredindo, sendo corajoso. E isso o Flamengo tem feito e de uma maneira muito positiva, está encantando todos que estão acompanhando o Mundial, e a gente pode dizer tranquilamente, pelo desempenho que aconteceu até esse momento, lógico que foi muito difícil para o Botafogo garantir a sua classificação no seu grupo, mas o futebol mais bonito jogado até esse momento entre as equipes brasileiras, sem sombra de dúvida, é do Flamengo. Cara, esse Capelanes é muito louco, né? Se o Flamengo vencer o Bayern de Munique, o que o Capelanes será zoado pela torcida do Flamengo não estará escrito na história. Mas é claro que o Bayern de Munique é favorito contra o Flamengo antes do jogo, detalhe. Antes do jogo, o Bayern de Munique é favorito sim contra o Flamengo, mas quando começar o jogo, após o apito do árbitro, ali é 11 contra 11. Porém, nós flamenguistas conhecemos muito bem como esse elenco funciona. A qualquer momento eles podem entrar no modo banana, mas nós também sabemos que se eles jogarem com vontade, com raça e com dedicação, vai ter jogo e vão conseguir brigar de igual para igual contra o Bayern de Munique. E por que não vencer? Tudo vai depender de como os jogadores do Flamengo vão se comportar em campo, e eu tenho certeza que a torcida do Flamengo vai estar incentivando a arquibancada. Eu acredito na vitória do Mengão, e é claro que eu também quero saber a sua opinião, então aproveite o espaço aqui abaixo nos comentários e diga o que você achou sobre esse debate aí da imprensa paulista. Aproveite também para deixar a sua resposta ao Capelano, que tá secando o Flamengo com todas as forças. Eu estarei dando todos os comentários e sempre que possível eu estarei respondendo, beleza? Mas então o vídeo hoje foi isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar seu like. E também, se você ainda não for inscrito, se inscreva-se aqui no canal, beleza? Mas então é isso, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Falou!